Olá, como vão todos? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui na nossa 13ª aula sobre Ariano Suassuna e eu fiz o seguinte, eu quis destacar Ariano Suassuna e dar uma aula só com ele, só sobre ele, porque primeiro ele é bem nordestino, Eu posso dizer que ele dizia que a mãe dele era a Paraíba e o pai era Pernambuco. Então ele é da nossa terra, Também ele é meu tio e eu tenho por ele um carinho muito especial. Além de ser um produtor cultural muito interessante, na minha opinião, ele tem esse parentesco comigo, E na verdade eu acho que eu herdei dele esse gosto pela cultura, Então, eu queria fazer uma espécie de homenagem a ele aqui nesse trabalho. Eu já falei de Ariano Suassuna, Mas estamos agora, recolocando questões e aprofundando questões sobre ele. Então, lá vamos. Olha aí, a nossa aula será sobre o universo simbólico de Ariano Suassuna. Olha a carinha dele aí, olha aí, Vamos lá. A gente sabe que há no Brasil 3 modernismos, O primeiro modernismo, ele vai de 1922, que foi a Semana de Arte Moderna, até 1930, Nesse momento, o que é que a gente tem? A gente tem indistintamente uma poesia e uma prosa iconoclastas. Icono significa ícone, imagem, e clastia significa destruição. E nós temos um experimentalismo linguístico muito grande. Quais são os principais escritores? Mário de Andrade e Oswald de Andrade, Nós já conversamos sobre eles. Depois, o nosso modernismo tem uma segunda fase, que vai de 30 a 1945. Nesse momento, a gente tem a poesia filosófica de Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes, e a gente tem a prosa regionalista de Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos e Jorge Amado. Essa prosa regionalista é aquilo que a gente chama de regionalismo de 30. O que é que significa isso? Significa, que os escritores têm como tema a região Nordeste com todas as suas especificidades. Então, os temas são nordestinos, A tocaia, o latifúndio, a seca, a retirada da seca, o messianismo, o coronelismo, Quer dizer, na verdade é uma denúncia dessas questões nordestinas que são o grande assunto dessa prosa regionalista. Mas nós temos também um terceiro momento do nosso modernismo que vai de 45 até mais ou menos a década de 56, 60, por aí. Tá certo? Então, nós temos nesse momento a poesia social e metalinguística de João Cabral de Melo Neto. Nós temos a prosa formalista de Clarice Lispector e João de Guimarães Rosa. Por que a prosa formalista? Por que ela tem esse nome, formalista? Por causa da forma como ela é escrita. E no teatro nós temos Ariano Suassuna e Nelson Rodrigues, que são os 2 nomes mais importantes, O que é que a gente tem que entender? Que essa terceira fase, ela é uma fase de síntese. Por quê? O experimentalismo linguístico da primeira fase está presente nela, principalmente na obra de Clarice Lispector e João Guimarães Rosa. A filosofia está presente nela e o regionalismo está presente nela. Então, é um momento de síntese. Todas as tendências anteriores estão presentes, E por que eu digo que existe um regionalismo nesse momento? Ora, não são todos, mas principalmente 3 escritores desse terceiro momento, João Cabral de Melo Neto, João Guimarães Rosa e Ariano Suassuna, fazem aquilo que a gente chama de o regionalismo de 45. Como é um regionalismo de 45? Eu vou pegar Ariano Suassuna, que é o nosso tema de hoje. Em 2 peças de Ariano Suassuna, todos os personagens morrem no final do 2º ato. E o 3º ato é uma resposta a uma pergunta sobre a qual a filosofia se debruça.
Porque existem perguntas que não têm resposta e a filosofia fica o tempo todo pensando nelas. Que perguntas são essas? Da onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Ora, como Ariano Suassuna é muito católico, ele dá uma resposta católica a essa dúvida, não é? Então, o que é o terceiro ato das peças de Ariano? É o julgamento de Deus das ações materiais que os personagens executaram. Não é? Quer dizer, é o julgamento de Deus, o perdão, a condenação, não é? Então veja que é uma prosa regionalista muito interessante que pega questões regionais, com certeza, não é? Mas ao mesmo tempo soma a essas questões regionais questões humanas, questões filosóficas. É essa a diferença entre o regionalismo de 30 e o regionalismo de 45. O de 30 fica preso nos temas nordestinos. E o de 45 fala dos temas nordestinos, mas dá esse salto filosófico sobre questões humanas. Tá certo? Então vamos para frente. Olha aí. Tendências do teatro moderno brasileiro. Urbano e trágico são as tragédias de Nelson Rodrigues. Depois, interiorano e trágico, por exemplo, João Cabral do Melo Neto, em Morte e Vida Severina, sobre o qual a gente já falou. E Dias Gomes, o Pagador de Promessas. Olha, essa história é a coisa mais tristinha do mundo. É um homem que fez uma promessa para o burrinho dele ficar bom. E quando ele foi pagar a promessa, na verdade ele estava fazendo uma mistureba da religião pura com a religião popular. E o padre ficou confuso se aceitava a promessa dele. E aí deu uma confusão, a polícia foi chamada e a polícia terminou atirando no pagador de promessa. É muito triste a história, porque na verdade é como se ele fosse um analfabeto religioso, coitado. Não é? Como uma quantidade enorme de pessoas do nosso país. Não é que ele não sabe ler direito. A religiosidade dele é meio popular, junta as coisas, né? Por exemplo, a gente faz como se fosse um sincretismo religioso, né? Você fica sem saber se ele estava, se ele tinha feito para Santa Bárbara ou se ele tinha feito para uma entidade da religião do Candomblé. Ele misturou tudo, sabe? E aí isso confundiu o padre. É bem triste essa peça. E, olha aí, interiorano e cômico, que é Ariano Suassuna e Dias Gomes. Veja, Dias Gomes tem o Pagador de Promessa, mas, na verdade, ele é um escritor de comédias, né? Ele tem uma peça de teatro que virou uma minissérie, que virou um filme chamado Bem Amado, que é impagável. O personagem é Odorico Paraguaçu, né? Que é um prefeito podre de uma cidade pequena do interior, né? Mas muito interessante, né? E, logicamente que ele está trabalhando aí questões regionais, mas não só regionais, né? Porque a gente sabe que tem esse DNA também filosófico nesse regionalismo de 45, tá certo? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre Ariano Suassuna, né? Que tem essa linha interiorana e cômica. Interiorana como, Flávia? Ora, as peças são ambientadas em pequenas cidades do interior, não é? Como Ariano Suassuna nasceu na atual João Pessoa e foi criado em Taperoá, todas as peças de Ariano são ambientadas em Taperoá, né? E ele tem uma coisa deliciosa nas peças de Ariano, que é o uso, não é, dessa linguagem popular nordestina, dessas expressões regionalistas deliciosas que ele deixou lá registradas na sua obra, não é? Tá certo? Vamos lá. Primeiro, para entender Ariano Suassuna, né? Para entender Ariano Suassuna, a gente tem que voltar, sabe? A gente tem que voltar na Idade Antiga. Na Idade Antiga, lá naquele lugar dos gregos e dos romanos antigos, a gente tem um momento de grande antropocentrismo. Aí, como era o teatro nesse momento? Nesse momento, o teatro era bem civil, não é? E era sobre as relações humanas, a história, não é? No caso, o Édipo Rei de Sófocles foi um homem que, sem querer,
matou o pai e casou com a mãe, não é? E é toda baseada assim, são as consequências desses atos que vão ser colocados o tempo todo, né? Na peça, né? Depois da Idade Antiga, a gente teve as invasões bárbaras, e as invasões bárbaras quebraram a lógica da Idade Antiga e começaram a lógica da Idade Média, que é um momento de grande teocentrismo. Surfando nesse teocentrismo, a Igreja Católica se tornou muito poderosa durante a Idade Média. Cada um desses períodos durou 1000 anos, né? A Idade Antiga durou do ano 500 ao ano... do ano 500 a.C. ao ano 500 depois de Cristo, e a Idade Média do ano 500 depois de Cristo até o ano 1500, que é o ano das grandes navegações, tá certo? Bom, nesse momento da Idade Antiga, da Idade Média, desculpem, aí veja que o assunto principal não é o ser humano. O assunto principal são as coisas da Bíblia e da religião. Então tem esse livro aí, tem esse quadro aí muito famoso, né, que se chama Os 7 Pecados Capitais, de Hieronymus Bosch, né? Veja o que é que ele faz. Ele faz uma bolinha no centro, e cada uma das partes dessa bolinha é um pecado capital. Ira, inveja, soberba, gula. E aí ele bota nas 4 bolinhas das pontas, né, o seu nascimento, a sua morte, o julgamento e o inferno, né? Para você ver quais são os momentos principais da sua vida. E aí ele bota Deus no centro e bota embaixo em latim, cuidado, cuidado, Deus vê. Veja que tem os 7 pecados capitais, não é? Que foi uma ideia que surgiu na igreja durante a Idade Média. Aí o próximo, veja como é, do mesmo artista e com o mesmo tema, é a morte do avarento. Veja, a morte está chegando na porta e o avarento está morrendo, tá vendo? Mas tem um demôniozinho que está dando a ele umas moedas e ele quer, ele está morrendo. Veja as riquezas desse homem que estão aqui na frente, no baú. As riquezas dele. Olhe quanto demônio tem em volta. Veja o demônio em cima da roupa vermelha dele, porque na Idade Média uma roupa vermelha era uma coisa caríssima. Olhe o poder material dele, tá vendo com espada aqui? Tudo isso é cheio de demônio. Tá vendo como ele foi marcando as coisas materiais como coisas do mal? Tá vendo? Quer dizer, a morte chegando e o avarento querendo ganhar dinheiro. Não é? É um pecado isso. Bom, tá vendo? Na literatura, o que é que a gente tem, minha gente? A gente tem um livro chamado O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Como é a história desse livro? É assim. Quando a cortina se abre, tem um cais com 2 barcos. Num dos barcos está o diabo, no outro barco está o anjo. Aí aparece uma pessoa, mas aparece uma pessoa morta. Aparece uma pessoa. A pessoa pensa que vai para a barca do anjo. Mas há um diálogo entre os 2 barqueiros e essa pessoa, e ela termina indo para o inferno. Então tem uma pessoa que se sentia, né, um nobre que se sentia melhor do que os outros. Tem um burguês que roubava no preço, que era o sapateiro. Tinha o ozeneiro que cobrava 11% de juro. Tinha uma moça, que eu adoro essa personagem, chamava-se Dona Brígida. Ela trazia mulheres para os cônegos e os bispos. E como ela servia a igreja, ela achava que ia para a barca do céu. E, na verdade, ela fazia agenciamento de prostituição, né? E aí ela vai para a barca do inferno. Tá certo? Então, olha aí, é um enredo religioso, moralista e catequético. E o que é que a gente tem durante a Idade Média? Aquilo que a gente chama de arte conventual. Ou seja, a arte saiu do teatro
e da cidade e foi para dentro da igreja. Os autos medievais, eles eram encenados dentro da igreja. Tá certo? Então lá vamos, olha aí. Aí a gente tem a Idade Antiga, a Idade Média, o Renascimento. Nós tivemos o quinhentismo, não é? O quinhentismo é exatamente, olha aí, o Renascimento trouxe a Reforma Protestante e, olha aí, o quinhentismo tem a ver com a Contra-Reforma, o quinhentismo e o Barroco. Porque toda a escola literária, o que é? A gente viu esse ano. É a negação de um passado próximo e a afirmação de um passado remoto. Então, presta atenção. No Renascimento, houve a Reforma Protestante. Isso partiu o poder da igreja no meio, lá na Europa. Como reação, a Contra-Reforma, olha o nome, não é? Tentou resgatar o prestígio da igreja. E o quinhentismo da gente tem mais a ver com a Idade Média do que com o Renascimento. Por quê? Porque vieram padres da Companhia de Jesus, no século XVI aqui no Brasil, para catequizar os índios. Então, o quinhentismo da gente mais parece uma Idade Média medieval. E o que é o Barroco? Um retorno da Idade Média. Tá certo? Então, a obra de Ariano Suassuna tem essas raízes aí. Tem a raiz humanista de Gil Vicente, tem a raiz medieval, tem a raiz barroca e tem a raiz contra-reformista. Então, lá vamos, olha aí, símbolos de Ariano Suassuna. A Idade Média, a religião católica e a sua força na Idade Média, o barroco e a contra-reforma. O que é a contra-reforma? Uma tentativa da igreja de resgatar o seu prestígio medieval. Tá vendo? Aí veja, é isso que Ariano chama de raízes da cultura brasileira. Não é? Tanto que, veja, quando ele começou a namorar com Zélia, a esposa dele, Ariano era de uma família protestante e Zélia era de uma família católica. Aí a família de Zélia fez uma certa complicação, fez uma certa dificuldade com o namoro. Aí Ariano fez o quê? Estudou o protestantismo, estudou o catolicismo e escolheu ser católico. Ele disse assim, eu não gosto quando dizem que a família de Zélia me obrigou a ser católico. Eu estudei e vi que a cultura da gente tem mais ligação com a Idade Média, a religião católica e a Contra-Reforma do que com o protestantismo. Então, ele se identificou com a Igreja Católica, por quê? Porque ela está nas raízes da nossa cultura. É isso que Ariano diz, não é? Que são as raízes da nossa cultura. Agora, lá vamos. A gente tem que somar mais coisas. Veja, a cultura do couro no sertão do Nordeste. Ferros de marcar, gado, gibão, alpercata de couro, cavalo, cabra e bode. Todos esses símbolos estão presentes na obra de Ariano Suassuna. Por quê? Porque Ariano Suassuna viveu e foi criado no sertão da Paraíba. Bom, o que mais? Ambiência sertaneja, tá vendo? Lembra que eu falei de Itaperuá, aquela cidadezinha no sertão da Paraíba, foi onde ele foi criado. Aí, ó, o universo popular. O que foi que Ariano disse? Ora, eu morava numa fazenda no sertão, minha gente. Quando chegava o circo, eu só faltava morrer de ficar feliz. E como era que tinha um circo antigamente? Tinha peças de teatro dentro, tinha o palhaço, tinha todo esse universo simbólico do circo que ele adorava e que é de origem popular. Por exemplo, os mamulengos. Não é? A primeira vez, ele dizia de cor, minha gente. A primeira vez que eu vi um teatro de mamulengo na feira de Itaperuá, ele se lembrava até hoje. Até hoje, até morrer, ele dizia como era esse espetáculo, que ele tinha decorado, de maravilhado que ele tinha ficado. Tá certo? Então, ele tem esse universo popular, que é, ó, tá vendo? E a comédia.
onde as raízes ficaram guardadas e foram transformadas. Então, veja na cabeça de Ariano, né? Agora a gente tem que somar o modernismo.